Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a terceira geração modernista. Nós estamos falando há muito tempo com vocês sobre o processo de modernização, o processo de novidade, de transformação. Era a era tecnológica, era poesia, era prosa, novidade intelectual, palavras diferenciadas, um corpo diferente na estrutura da poesia, na estrutura da prosa. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro momento modernista no Brasil. Clarice Lispector vai escrever: pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Aliás, o material de quem disponho é parco e singelo demais. As informações sobre os personagens são poucas e não muito elucidativas. Informações estas que penosamente me vêm de mim para mim mesmo. É trabalho de carpintaria. Sim, mas não esquecer que para escrever não importa o que, o meu material básico é a palavra. Assim é que esta história será feita de palavras que se agrupam em frases, e destas se evola um sentido secreto que ultrapassa palavras e frases. É claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos suculentos. Conheço adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e verbos tão ésguios que atravessam agudos o ar em vias de ação, já que palavra é ação. Concordais? Clarice Lispector, 1981. Esse texto é a Hora da Estrela. E aí nós vamos perceber nesse texto a informação que Clarice nos dá sobre o ato de escrever, sobre a novidade de escrever. Essa década de 1940 desencadeou justamente em nossa literatura uma verdadeira explosão de criatividade, com o aproveitamento da liberdade conquistada pela primeira geração modernista e, por outro lado, pela superação das preocupações documentadas da segunda geração. Chega até nós a terceira geração modernista. A concepção de literatura como arte de palavra, que atinge um ponto alto nesse período, pois os escritores mais talentosos conseguem se expressar de uma maneira inédita, praticamente criando um novo código literário na escrita. Apesar das dificuldades de compreensão, alguns desses textos se tornaram obras-primas na literatura. Muito bem, e aí nós vamos agora à introdução. Exatamente, o professor acabou de mencionar que em 1940 foi o ponto de partida dessa escola literária. Uma escola que trabalhou dentro de um período do golpe militar de 1964, onde atravessou um deserto de novidades e também de revoluções no Brasil. A partir da década de 1940, desencadeou-se em nossa literatura uma verdadeira explosão de criatividade. A letra, a palavra, era justamente uma expressão que trazia algo novo, algo diferenciado, porque chegamos no auge do modernismo, chegamos no tempo em que a palavra precisava ser mudada, que o ponto falava mais do que a palavra, que o acento falava mais do que a palavra. Novidade intelectual desses grandes artistas. A concepção da literatura como arte da palavra atinge um ponto alto, um ponto extremo nesse período. A terceira fase do modernismo foi uma fase marcante, foi uma fase de criação, foi uma fase de mudança, uma fase de autonomia dos poetas a retratarem a realidade nua e crua. E aí nós temos dentro desse contexto a nossa bela história sendo tratada. Após o término da Segunda Guerra Mundial, que foi exatamente esse período que se inicia a terceira geração, o mundo foi redistribuído em blocos, submetidos a esferas de influência rivais sobre a liderança dos Estados Unidos e da hoje extinta URSS. Foi com a retomada das atividades econômicas
apoiadas no avanço tecnológico que o terceiro mundo, composto das chamadas nações subdesenvolvidas e em desenvolvimento, permaneceu atrelado às grandes potências. Atrasados na corrida tecnológica, transformados em campos de barganhas e de experiências durante a Guerra Fria, os países do terceiro mundo, em especial os latino-americanos, alteraram certos períodos democráticos com longos períodos de governo ditatoriais. Não foi diferente o caso do Brasil. A ditadura Vargas terminou em 1945, mas o ex-ditador, eleito presidente da República 5 anos depois, voltou à chefia do governo, onde permaneceria até seu suicídio em 1954. Sucederam-se presidentes civis até 1964, quando o golpe militar instaurou uma ditadura de direita, chefiada pelo Marechal Castelo Branco. Castelo Branco, Grande Castelo Branco. E aí nós temos agora, galera, as características desse período. No segundo momento do modernismo, manifestou-se o interesse dos escritores pela situação socioeconômica do Brasil. Eles retratavam essa realidade com a publicação de romances que denunciavam justamente essas enormes desigualdades sociais. E essas denúncias eram feitas de uma forma, de uma crítica direta no país. Muitos autores comprometeram-se com as causas sociais e políticas, mas essa não foi a única via literária nesse período. Ao lado da prosa crítica e engajada, prosperou uma poesia que encontrou sua melhor expressão em uma linha neossimbolista, com preocupações de caráter místicos e espiritualistas. A diversidade de tendências iria revelar-se mais claramente no terceiro momento modernista. A exploração das potencialidades expressivas da língua portuguesa foi se impondo como um aspecto mais relevante para justamente essa criação literária. E aí, galera, a gente tem o período marcado pelo desapego às circunstâncias exteriores e pela valorização do que é acentualmente literário: a palavra, o significante e o texto. Os romancistas e contistas, eles conferiam à prosa um alto grau de elaboração, o que contribuiu para tornar alguns textos difíceis de ser compreendidos. E aí, pessoal, surgem então obras radicalmente originais, muito diferentes do que já havia em nossa literatura. E aí a gente pode destacar as criações excepcionais de Guimarães Rosa, grande poeta da literatura no terceiro momento modernista, que proporcionou novos significados a termos e expressões regionais, e de Clarice Lispector, que desde o lançamento de seu primeiro livro causou enorme estranheza entre críticos pela sua maneira original de escrever. Além de Clarice, Osmond Lins, que escreveu obras que valorizavam a questão da linguagem, a mola propulsora da criação. Ocorreram ainda nesse período manifestações de realismo mágico ou fantástico, a questão do fluxo de consciência. Vocês estão vendo aí, marcado aí no slide, fluxo de consciência. O narrador expressa diretamente os pensamentos das personagens e, às vezes, rejeitando a coerência do discurso, substituído por frases entrecortadas, períodos que reticências falam alto, períodos que a pontuação fala alto, períodos que a tentativa de aproximar o texto literário de uma vivência interior. São frequentes nas narrativas da terceira geração usar a primeira pessoa para intensificar o mergulho na interioridade dos personagens, Personagens sempre em primeira pessoa, Nós temos grandes poetas dentro desse período literário da terceira geração. Nós vamos visualizar agora Guimarães Rosa, Ele formou-se em medicina e exerceu a profissão no interior de Minas Gerais, no estado natal. Grande estudioso de línguas, prestou o concurso do Instituto Itamaraty, iniciando assim a carreira de diplomata, que o levaria a residir em diversos países.
Começou tardiamente sua carreira de escritor em 1946, eleito para a Academia Brasileira de Letras. Tomou posse em 1967, falecendo 3 dias depois. As obras marcantes de Guimarães Rosa, nós temos aí Sagarana, que foi um conjunto de contos, temos Corpo de Bailey, temos Noite do Sertão, né? E temos O Grande Sertão, tá? Guimarães Rosa. Eu lembro que tem um trecho de Guimarães que ele usa no livro A Hora e a Vez de Augusto, né? Do próprio Sagarana, que ele diz assim: mas quando responderam o Nhô Augusto e a jagunçada de seu Joãozinho bem, que está descendo para a Bahia, ele de alegre não se pode conter. Agora sim, contou para mim, passarinho. Mas onde é que eles estão? Estavam aboletados bem no centro do arraial, numa casa de fazendeiro, onde seu Joãozinho bem recebeu Nhô Augusto com muita satisfação. Nhô Augusto caçoou, foi boi andando no pasto, pra lá, pra cá, capim que acabou ou está para acabar. Né? O trocadilho que Guimarães Rosa usa nos seus textos são de extrema redundância, são de extrema relevância, né? Nos chamam a atenção. Temos Clarice Lispector. O professor não colocou aqui no slide, mas Clarice é muito conhecida de vocês, por isso até não coloquei aqui. Clarice escreveu Sonhos, né? Não sei se vocês lembram, nós trabalhamos com vocês nos primeiros dias de aula um poema de Clarice que fala: sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Né? Clarice foi uma grande sonhadora, os seus romances foram marcados por Perto do Coração, Selvagem, A Cidade, A Moça no Escuro, A Paixão, A Aprendizagem, O Livro dos Prazeres, Água Viva. Né? Clarice é considerada uma autora intimista, pois tem como tema principal a vivência interior, o que se passa no íntimo do narrador, né? As expressões, as sensações do eu são muito importantes do que os fatos que as desencadeiam. Os fatos são, em geral, banais, situações do cotidiano das grandes cidades. Clarice, a originalidade da obra de Clarice é de uma exuberância, né? Em termos de temas urbanos. Tá, pessoal? Uma linguagem com metáforas sempre estranhas e muitas imagens inesperadas. As narrativas de Clarice sempre abordam temas como solidão, desencontro amoroso, dificuldade de comunicação entre pessoas, né? O sonho, né? E uma forma muito depressiva também, né? Clarice usa muito uma crise familiar, retratando uma realidade autêntica. Na Hora da Estrela, principalmente um cartaz de um filme, né, baseado nesse romance de Clarice, bem conhecido de todos vocês. Ok, pessoal? Esse é o terceiro momento do modernismo aqui no Brasil. Porém, nós estamos tratando do período da prosa. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre o terceiro momento do modernismo no Brasil, na poesia. Nós começamos pela prosa e vamos falar depois, por fim, da poesia. E aí nós vamos aprender um pouquinho com João Cabral de Neto, né? Grande poeta desse período. Vamos falar um pouquinho sobre Ferreira Goulart, também muito conhecido de vocês. Bom, então nas próximas aulas, na próxima videoaula, nós temos mais uma vez, terceira geração modernista, parte 2, poesia no Brasil. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado pela participação. Até breve.